A seguir, Hora da Notícia. Emergência do Hospital São Vicente de Paulo fechada para consultas. Para falar sobre a decisão, nós vamos conversar aqui no estúdio com a vice-diretora técnica médica do hospital, doutora Cristine Pilege Castro. Um seminário para discutir 3 doenças que ainda preocupam no estado: a raiva, a tuberculose e a toxoplasmose. De que maneira a cidade pode ser acolhedora para quem tem deficiência visual? Um seminário regional nesta semana aqui na UPF vai debater o assunto. E ainda, merendeiras de escolas municipais e estaduais participam da final do concurso Troféu Merenda Chef. Hoje é quarta-feira, é 17 de outubro, é hora da notícia. Faz muito tempo que não são registrados casos de raiva aqui no norte do Rio Grande do Sul. Mas essa é uma doença que precisa de vigilância constante. Além da raiva, a toxoplasmose e a tuberculose preocupam. Os bichos de estimação fazem a alegria de crianças e adultos. São animais companheiros e já estão inseridos na vida cotidiana de muitas famílias. Os gatos ainda são minoria no convívio familiar, diferente dos cães, que praticamente monopolizam as residências. Mas esse contato cada vez mais próximo entre bicho de estimação e humanos pode trazer riscos. E foi sobre esses perigos que o curso de Medicina Veterinária, em parceria com outros cursos das áreas da saúde da UPF, organizou um fórum para tratar sobre o controle das zoonoses. 3 doenças ainda preocupam: a raiva, a tuberculose e a toxoplasmose. A raiva é uma doença letal, então a importância de vacinar cães e gatos é muito grande. Porque ela não está erradicada, professora? Ela não está erradicada, nós temos casos em bovinos, por exemplo, nós temos casos acontecendo na região, no Rio Grande do Sul, então tem que ter essa preocupação, as pessoas precisam saber que essa doença existe e que ela é muito grave. Ela não acontece há muito tempo, mas a gente tem que estar atento. Por que não acontece? Porque nós temos campanhas de vacinação para proteger os animais. Mas ela está aí. Ela está aí e nós temos que nos preocupar com ela. A questão da toxoplasmose, a gente viu, né, no surto de Santa Maria, um problema imenso com mais de 700 casos confirmados já, então a gente precisa discutir isso. Quanto mais se fala de um tema importante como esse, mais pessoas estão capacitadas para trabalhar nessa área. O fórum apontou que 75% das doenças infecciosas que se tem notícia no mundo são transmitidas dos animais ou através de alimentos de origem animal. Por isso, é importante manter em dia as vacinas de cães e gatos e ter cuidado com a higiene, especialmente das crianças. Nós temos muita preocupação com as crianças em função do contato muito próximo, né? Então é importante que as pessoas e a comunidade saibam da importância do médico veterinário nesse sentido também, mas podem ter os seus animais, né? Existem também as doenças que são transmitidas dos alimentos de origem animal, então nós temos um trabalho bem forte nessa linha também de consumir produtos inspecionados, garantir a segurança desses alimentos. Devido à superlotação constante, o Hospital São Vicente de Paulo fechou a emergência para consultas. A medida foi tomada pela direção do hospital e está valendo desde segunda-feira. Bom, para nos explicar como ficaram e como ficam os atendimentos a partir de agora, nós convidamos a vice-diretora técnica médica do Hospital São Vicente de Paulo, doutora Cristine Pilege Castro. Doutora, seja bem-vinda ao PFTV. Como a direção técnica médica do hospital chegou a essa decisão? Thaís, por volta das 3 da tarde, aproximadamente, de segunda-feira, a emergência atingiu muito além da sua capacidade máxima. Já estamos habituados a trabalhar acima da capacidade sempre, mas havia risco tanto para os pacientes, para a segurança dos pacientes, como da boa prática médica, atendimento dos colaboradores. Não havia mais condições, né, de todas aquelas pessoas que estavam ali serem atendidas com uma qualidade que se quer. Né? Qual é a capacidade da emergência do São Vicente e qual era a realidade, não só na tarde dessa segunda-feira, mas a realidade dos últimos meses, dos últimos tempos? Habitualmente, trabalhamos com
70 pessoas, 80 pessoas dentro da emergência. Né? Isso estamos falando de pacientes? De pacientes. Numa capacidade de 30 pessoas deitadas. Temos algumas cadeiras, né, para as pessoas não tão graves, só que segunda-feira nós tínhamos 115 pacientes dentro, num local onde eu tenho 30 lugares para os pacientes ficarem deitados. E o mais grave é que a maioria dos pacientes que estavam lá, eles estavam já internados. Inclusive eram pacientes tão graves que chegaram e precisaram internar. Então não havia mais condições de atender casos de menor complexidade, né, no hospital neste dia. E, infelizmente, a pessoa que chega para uma consulta de um problema que não é tão grave acaba prejudicando o estado de saúde de quem está ali muito mal. Com certeza, porque por mais que seja feita a triagem, existe a fila de espera para a triagem, né? E a fila chegava a dar a volta no estacionamento na segunda-feira. Né? Então, assim, as pessoas que não estão tão graves, né, ou que têm problemas como a amidalite, uma otite de mais baixa complexidade, realmente essas pessoas não tinham espaço para serem atendidas naquele momento. O que a emergência do Hospital São Vicente segue atendendo de segunda-feira em diante? Desde essa noite, né, da própria noite de segunda-feira, a gente já começou a atender alguns casos, algumas consultas pediátricas. Hoje a pediatria já normalizou, né, a pediatria está normalizada neste momento, né, e os casos adultos ainda, continuamos somente atendendo urgências e emergências porque não conseguimos desafogar a emergência até o momento. Nós estávamos acompanhando há pouco imagens de ontem à tarde, da situação ontem à tarde na emergência do hospital. Então, as vítimas de acidentes, pessoas em situação mais grave, elas seguem sendo atendidas. Com certeza, eu acho importante a população saber, por exemplo, pegando dados de setembro, de 100 pacientes que consultaram a emergência, por volta de 18 a 20% eram pacientes de urgência e emergência. O restante todo era pacientes de consultas, de vários casos, dor de barriga, dor nas costas, né, infecção na garganta, e somente 18 a 20% necessitavam. E desses pacientes, uma outra coisa importante de falar, porque existe uma ideia da população do município que esses pacientes são de fora. 85% do atendimento dos pacientes da emergência são do município de Passo Fundo. Somente 15% no mês, algum mês, chegando a 20%, são de municípios de fora de Passo Fundo. Então, a maioria dos atendimentos são realmente da cidade de Passo Fundo. Doutora, para a gente concluir, a orientação nesse momento é qual? Para a população que costumava, então, né, buscar a emergência para situações não graves. Então, eu continuo, nós estamos abertos para casos de urgência e emergência. Então, as pessoas realmente se dirigem ao hospital em casos de gravidade, né? Consultas que podem ser realizadas no seu CAIS, né? Na sua UBS, na saúde básica, eu peço que, por favor, que vão lá ainda, porque a emergência desafogando tende a voltar à normalidade, né? Mas isso é uma situação que ela vai ocorrer e que nós todos estamos trabalhando junto com a promotoria pública, a doutora Cristiane, para achar uma alternativa que não seja a emergência do São Vicente para essas consultas. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho para todos vocês. Obrigada. Bom, e o Rio Grande do Sul já registrou 37 casos de sarampo neste ano. Técnicos do Ministério da Saúde se reuniram ontem para discutir ações de enfrentamento à doença. O estado não registrava casos desde 2011. No Brasil, há mais de 2.000 casos confirmados só neste ano. O panorama atual ameaça o país a perder o certificado internacional de área livre da doença, certificado esse que foi obtido em 2016. E a seguir, merendeiras de escolas municipais e estaduais participam da final do concurso Troféu Merenda Chef. É o que a gente mostra depois do intervalo. O Rio
Rio Grande do Sul pode ter temporais e granizo nesta quarta. Aqui na região, a chuva dá uma trégua na sexta-feira. Veja então a previsão do tempo para os próximos dias. Previsão de uma quinta-feira com céu encoberto e chuva no decorrer do dia em Passo Fundo. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. A sexta-feira será de céu nublado com bastante nuvens, pouca predominância do sol, mas não tem chuva. Mínima de 18, máxima de 26 graus. Estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. Os interessados em fazer o mestrado devem se inscrever até 31 de dezembro. Já os que desejam fazer doutorado nesta área têm até 18 de janeiro. As inscrições devem ser feitas nesse endereço que aparece aí na tela. Começou ontem à noite, aqui na UPF, o 4º Congresso Internacional de História, Regiões e Fronteiras. Um encontro até amanhã para discutir as fronteiras políticas, sociais e culturais por meio de conferências, simpósios temáticos, lançamento de livros, reuniões de trabalho e grupos de pesquisa, além de atividades culturais. A conferência de abertura teve como tema Fronteiras da Guerra ao Terror, em nome da legítima defesa dos Estados Unidos, com a doutora Mary Anne Junqueira, da Universidade de São Paulo. A incidência de câncer de mama pode chegar a quase 60 mil casos este ano no Brasil, de acordo com uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Mas a doença pode ser prevenida seguindo recomendações de bons hábitos de vida e também de exames periódicos, como a mamografia, por exemplo. E esse é o assunto do Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem, mas tem reprise hoje às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. Acompanhe um trecho. Algumas razões muito claras, mas a principal é que a população está envelhecendo. E a Organização Mundial de Saúde acredita que logo nós teremos mais idosos do que pessoas que não são idosas. Esse é um fator importante. Outros fatores, como a má alimentação, a obesidade, a pouca ingesta de frutas, verduras saudáveis e também o que as mulheres estão fazendo cada vez mais, principalmente pelo seu ritmo de trabalho, é deixar de ter o filho mais tarde, não amamentar. Quando a gente tem vários estudos para vários tipos de câncer, quando a gente observa que um paciente tem um potencial então para participar daquele estudo, né, ou o médico chega até a gente e conversa que tem um paciente, muitas vezes a gente recebe também alguns pacientes entrando em contato também diretamente com nós, a gente vê se ele tem alguns critérios específicos que podem utilizar aquela medicação. Então tem toda uma conversa, tem documentos que o paciente tem que concordar e assinar e ele pode fazer parte do estudo. Dona Dina, o que mudou na sua vida depois do câncer de mama, que agora está curada, não? O que mudou? O que a senhora está fazendo de diferente que não fazia antes? Olha, eu estou pensando mais em mim mesmo, né? Estou vendo a vida com os outros olhos, achando assim coisas que para mim eram essenciais, agora são supérfluas. E aprendi assim que a família, o médico, os amigos são os maiores apoios que a gente pode ter. E seguir toda a recomendação do médico é essencial. Uhum. Nós devemos sempre autoexame, não ter medo da mamografia. Eu fui negligente. Gostaria que as outras pessoas não fossem negligentes como eu fui. De que maneira a cidade pode ser acolhedora para quem tem deficiência visual? Como facilitar o trânsito de pessoas que têm baixa ou nenhuma visão? Um seminário regional que vai ser realizado esta semana aqui na UPF vai debater esse assunto. O Jean Marmentini tem outras informações. E sexta-feira vai ser um dia importante para quem tem deficiência, para quem trabalha com essa pessoa, que é da área da saúde, para discutir temáticas importantes da questão da deficiência visual, porque o seminário regional já está na 4ª edição, é um evento que já está consolidado, e para a gente entender um pouco da programação e daquilo que vai ser trabalhado nesse dia, a gente está aqui recebendo o Fábio Flores, que é presidente da PACE de Passo Fundo. Fábio, tudo bem? Tudo bem, estamos
buscando nesse seminário, na 4ª edição do Seminário Regional APACE sobre deficiência visual, tratar, né, alguns temas importantes aí na questão para o ir e vir da pessoa com deficiência visual e mostrar também suas potencialidades. Pela tua experiência, o que tu nota que a cidade carece mais, que ela tem mais dificuldade para absorver esse público que tem deficiência visual? Bom, ainda a questão da acessibilidade, né, que é um dos painéis que vai ocorrer no turno da manhã, nesse nosso seminário, vai tratar, né, como uma mesa redonda, buscando saber um pouco o que é a acessibilidade, como que podemos ser uma cidade educadora e acessível, e também ver essas dificuldades, como que podemos caminhar aí numa forma que possa ser Passo Fundo uma cidade cada vez mais acessível. Fábio, nesse encontro regional que vai ser sexta-feira, vão ser colocadas muitas ideias, mas vocês pensam também em fazer um documento para levar ao poder público? Como é que vai ser isso? Com certeza, né? Vamos cooptar as informações referentes ao debate da manhã, as experiências que vão ocorrer nas salas temáticas, né? Que vão ter na parte da tarde, que vão tratar vários temas, desde a questão do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência visual, mobilidade urbana, a questão do sistema Braille, que é a ideia de desmistificar, né, essa leitura escrita para o deficiente visual, e depois fazer toda uma sistemática desse evento e levar para alguns órgãos que possibilitem aí dar um norte maior aí na inclusão da pessoa com deficiência visual. Ok, Fábio, obrigado pelas informações, sucesso no evento, tá bom? Obrigado, agradeço e convido todos para sexta-feira estarem no nosso seminário. Ok, esse seminário vai acontecer então no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, aqui no campus central da UPF, e vai ser na sexta-feira, como eu disse, e tem 2 endereços que você pode conseguir mais informações. Um é pelo telefone da APACE, é o 3584-1211, ou então pelo e-mail apace-rs@hotmail.com. A gente volta para o estúdio. Pelo 2º ano consecutivo, Passo Fundo promove o concurso Troféu Merenda Chef. A final está acontecendo hoje aqui na UPF. 7 receitas foram classificadas e participam da final do concurso de preparações culinárias da Prefeitura de Passo Fundo. As merendeiras classificadas estão fazendo as receitas para avaliação técnica no Laboratório de Técnica e Dietética do curso de Nutrição da UPF. A proposta é incentivar e divulgar a preparação de receitas saudáveis, nutritivas e saborosas que fazem parte de toda a alimentação oferecida nas escolas. Participaram merendeiras de escolas municipais e de escolas estaduais de abrangência da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, além de entidades ligadas à assistência social. Entre as receitas finalistas teve receita de bolos, mini pizza, yakisoba, omelete e rocambole. As participantes serão avaliadas e a premiação acontece no dia 7 de novembro. E a partir da próxima semana, a UPF TV exibe uma série com passo a passo para cada uma das 7 receitas finalistas. Hoje a gente fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!